Meus queridos alunos, vamos dar continuidade a mais uma aula aqui de Direito Tributário. Qual seria? Impostos estaduais. Então lembrem-se que o Distrito Federal ele também é competente para estar atuando em relação aos impostos estaduais. Tranquilo? Então bora lá. Primeira observação que é importante você anotar, tá? Onde é que tem a previsão legal dos impostos estaduais? Artigo 155 da Constituição Federal. Artigo 155 da Constituição Federal. E aí é importante vocês saberem que lá no artigo 155 eles estão expostos de forma taxativa. Esses impostos, eles estão descritos ali no artigo 155 de forma taxativa. E o que é que quer dizer com isso? Quer dizer, minha gente, que não tem nenhum outro tipo de imposto que não esteja enquadrado no artigo 155 da própria Constituição Federal. Tranquilo? Beleza. Além disso, nós temos aqui no artigo 155 três impostos. Nós temos aqui no artigo 155 três impostos estaduais. E são justamente esses três únicos impostos que o Estado ele pode vir a cobrar, tá? E aí, quais serão eles? Quais são eles, né? O primeiro, imposto sobre transmissão de causa, mortes e doações, aquele chamado ITCMD. Onde é que ele está previsto? Artigo 155, inciso 1º, como também no seu parágrafo 1º, repetindo, o ITCMD, ele está previsto no artigo 155, inciso 1º, como também no seu parágrafo 1º, certo? O próximo, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Onde é que ele está previsto? Lá no artigo 155, inciso 2. Lá no artigo 155, inciso 2. Professor, e que tipo e que nomenclatura eu dou para os impostos, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços? É aquele, gente, conhecido como ICMS, né? É aquele conhecido como ICMS. E por último aqui, nós temos o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O conhecido como o quê? IPVA, né? Aquele determinado imposto que eu falo sempre nas nossas aulas, né? Onde é que ele está previsto? Artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 155, inciso 3 da nossa Constituição Federal, certo? Sabendo disso, sabendo justamente disso, a gente agora vai partir justamente para estudar cada um deles, tá? Sabendo aqui que eles são os impostos estaduais, né? Eles são competentes somente por 3 impostos. Agora a gente começa a tratar de cada um deles, tá? Então, primeiro aqui, vamos falar sobre os impostos, sobre o imposto sobre transmissão, causa, mortes e doações, certo? Repetindo, artigo 155, inciso 1, como também o seu parágrafo 1º. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui em relação ao ITCMD. Quando é que é cobrado esse imposto? Quando é que é cobrado esse imposto? Então vamos lá para a gente entender, tá certo? Gente, o ITCMD ele é cobrado em 2 situações, tá? Quando há aqui uma transmissão causa mortes, quando a pessoa vem a falecer, né? E deixou bem, e esses bens serão justamente transmitidos aqui numa determinada herança, tá? Ou então, quando a pessoa é viva e a pessoa quer doar um determinado bem. Ou então, quando a pessoa é viva e ela vai querer doar um determinado bem. Então, essas são as 2 opções, as 2 possibilidades aqui de serem cobrados o ITCMD, tá certo? Então, bora lá. Quanto à função do ITCMD. Professor, qual é a função do ITCMD? Minha gente, a função aqui do ITCMD, ela é estritamente fiscal. A função do ITCMD, ela é estritamente fiscal. O que é que eu quero dizer com isso? Somente arrecadatória. Então, o Estado, ele estará fiscalizando esse ITCMD, a cobrança do ITCMD, somente para quê? Para arrecadar justamente valores,
tá? Não tem outra função a não ser a arrecadatória, tá? Quanto ao fato gerador. Então vamos lá. Eu disse a vocês que esse ITCMD, ele é cobrado aqui sempre quando, primeiro, uma pessoa vem a falecer, deixou bens, né? E esses bens eles serão transmitidos após a sua morte. Como também se a pessoa é viva e ela quer justamente doar um determinado bem, né? Então, quando é que ocorre o fato gerador referente ao ITCMD? Então, bora lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, certo? Primeira coisa. No ITCMD não existe transmissão onerosa. Repetindo, anotem que isso é importante, tá? No ITCMD não existe aqui uma transmissão onerosa. Professor, como assim? Digamos que o Medina, ele queira vender aqui o seu apartamento. Digamos que o Medina, ele queira vender o seu apartamento, tá? Se ele quer vender, ele vai querer receber dinheiro, certo? Primeira pergunta que eu faço a vocês. O Medina está doando o apartamento? Não. O Medina está vendendo o apartamento. Então, justamente por conta do Medina estar vendendo o apartamento, ele é visto como uma transmissão o quê? Onerosa, né? E da mesma forma como ele não está doando o apartamento, não haverá a cobrança aqui desse determinado imposto, certo? Então, primeira coisa que vocês têm que saber é que a transmissão aqui desses bens, tá? Para ser cobrado ITCMD, ele tem que ser não onerosa. Ele não pode ser onerosa, certo? Tanto pela causa mortis ou como pela doação. Tanto pela causa mortis ou como pela doação. Tranquilo? Beleza. Então, sempre que esse determinado bem for transmitido, tá? Sempre que esse determinado bem for transmitido, ocorrerá aqui justamente a cobrança do ITCMD. Repetindo, sempre que esse bem ele for transmitido, ocorrerá a cobrança aqui do ITCMD, certo? Relembrando, né, que esse bem seja transmitido de forma não onerosa. E quando é que ele é transmitido, professor? Ou quando a pessoa vem a falecer e tem a questão da causa mortis, né? A transmissão após o falecimento ou por meio da doação, tá? Então são essas duas possibilidades aqui que ocorrerá aqui o fato gerador. Beleza. Além disso, base de cálculo. Qual seria aqui a base de cálculo do ITCMD? Então, bora lá. É o valor venal do bem, minha gente. Então, eu vou ter uma base de cálculo para calcular o imposto de acordo com o valor venal daquele determinado bem, certo? Então, eu vou verificar, né? Será verificado aqui, o ente tributante, ele vai verificar aqui quanto é que custa, quanto é que está custando o valor venal desse bem. E aí, sim, em cima desse determinado valor atualizado, tá? Será cobrado um determinado percentual, certo? Competências, tá? Competências. Quem é o Estado competente para estar cobrando esse determinado valor, né? Para estar sendo cobrado esse determinado tributo, certo? Então, bora lá. Quanto aos imóveis, quem é competente para estar cobrando o ITCMD é justamente o Estado em que aquele bem se encontra. Por exemplo, o meu imóvel, certo? O meu imóvel. Qual é o estado do meu imóvel? Ceará. Estado do Ceará. Então, se eu venho a doar esse determinado bem, o meu imóvel, tá? É o estado do Ceará que vai ser competente para estar cobrando esse meu ITCMD, certo? Já quanto os bens móveis, há uma certa diferença. E professor, e qual é a diferença? Gente,
O estado que vai estar sendo competente é justamente aonde estiver sendo processado o inventário ou o arrolamento. Repetindo, em relação aos bens móveis, o estado que está sendo que será competente para estar cobrando ITCMD é justamente o estado aonde estiver processando aqui esse determinado inventário, certo? É interessante a gente trazer aqui uma situação quanto à questão da doação. Isso é uma observação de extrema importância que é bom vocês anotarem, tá? É interessante vocês anotarem o que eu vou o que eu vou dizer agora para vocês, tá? Quanto à questão da doação. Na doação existe aqui o doador e o donatário, certo? O doador e o donatário. Quem é o doador? O doador é aquele que estará o quê? Doando aquele determinado bem. E quem é o donatário? O donatário é aquele que estará recebendo esse determinado bem. Beleza. Professor, e aí, o que tem a ver? O que o senhor quer falar em relação ao doador e o donatário? Vamos lá. Minha gente, se o donatário é aquele que vai receber o bem, tá? Se esse donatário ele não residir e ele não for domiciliado no estado aonde esse bem ele é fixado, né? Por exemplo, eu, Medina, quero doar o meu bem, esse meu imóvel aqui, para a Joaninha, certo? Medina quer doar esse imóvel para a Joaninha. Só que a Joaninha, ela não mora aqui. A Joaninha, ela não mora aqui. A Joaninha, na verdade, ela mora lá em São Paulo. A Joaninha, ela mora lá em São Paulo. E o que é que a lei traz em relação a isso? Preste atenção. Quem será o contribuinte dessa relação jurídica tributária referente ao ITCMD? A lei, minha gente, diz o seguinte, que se a Joaninha ela não reside e ela não tem domicílio no estado aonde esse bem ele é fixado, quem será visto como contribuinte é o doador. Quem será visto como contribuinte é o doador. Então, nesse caso, o contribuinte nessa relação jurídica tributária será quem? O Medina, tá? E não a Joaninha, certo? Professor, mas se ela tivesse aqui no estado do Ceará, uma residência fixa, aí tranquilo, seria quem? A Joaninha. Mas ela não tendo, quem é considerado como contribuinte nessa relação jurídica tributária do ITCMD é justamente quem? O Medina, tá? O doador, certo? Isso é importante vocês saberem, tá bom? Então, bora lá. Quanto à alíquota, minha gente, é o seguinte, o Senado Federal, ele vai trazer aqui, ele vai fixar a alíquota máxima do ITCMD, tá? O Senado Federal, ele vai fixar uma alíquota máxima aqui do ICMD. E aí cabe ao Estado, pela lei específica do Estado, ele vir a colocar o valor que ele acha que lhe é devido, certo? Então, o Senado Federal, ele traz uma alíquota máxima, até o teto, e aí o Estado é que vai dizer aqui qual será o valor que ele vai querer, o percentual, né, da alíquota que ele vai querer justamente o que? Cobrar, tá? Por meio do que, professor? Da lei específica. Por meio aqui da lei específica, né? Do Estado, como também do Distrito Federal, tá? Quanto ao sujeito dessa relação. Então, em relação a essa relação jurídica tributária, o sujeito ativo da relação jurídica é justamente o Estado ou o Distrito Federal. Justamente o Estado ou o Distrito Federal. E quem seria o sujeito passivo dessa relação jurídica, né? Os herdeiros ou o legatário. Os herdeiros ou o legatário, né? No caso da doação, o doador, né? O donatário e, no último caso, o doador, né? No caso de doação, seria o donatário e, no último caso, o doador. Tranquilo até aqui? Tem uma perguntinha, tá? Que eu vou deixar o slide para vocês, que eu perguntei se teria a possibilidade aqui do Estado
tá? É importante vocês lembrarem. O Estado, professor, ele pode reduzir o valor do ITCMD? O Estado, caso queira, ele pode reduzir o valor do ITCMD? Minha gente, se tiver na lei específica, pode. Se tiver na lei específica, pode. E aí eu até trago para vocês uma matéria em que o Estado do Ceará, em 2019, ele reduziu para 12,5%, tá? Então, foi uma possibilidade que o Estado ele veio a reduzir de acordo com o que foi estipulado em lei, certo? Então, beleza. Então, essas eram as considerações acerca do ITCMD. Agora, a gente passa para mais um tipo de imposto, estadual, justamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto, chamado ICMS, ele também está previsto, como eu já disse a vocês, na Constituição Federal, no seu artigo 155, inciso 2 da nossa Constituição, tá? E quando é que eu uso esse tipo de imposto? Quando é que esse imposto ele é cobrado? Minha gente, esse imposto é cobrado aqui de duas formas. Esse imposto é cobrado aqui de duas formas. Quando há aqui a circulação de mercadorias, e já já a gente vai saber aqui se é qualquer circulação ou não, tá? Ou então, quando há aqui quando há aqui uma circulação de serviços, né? Quando existe aqui um determinado serviço, tá? Qual é a função aqui do ICMS? Qual é a função aqui do ICMS? Vamos lá. O ICMS, minha gente, ele também é fiscal, tá? O ICMS, ele também é fiscal. Então, a grande virtude aqui, a grande virtude aqui do ICMS é justamente ele ser arrecadatório, tá? Porém, o ICMS ele também poderá ser se ter, né, uma função essencial, aquela função ali da seletividade, né? Então preste atenção. A função do ICMS ela é fiscal, ela é arrecadatória, tá? Porém, caso o Estado queira e esteja isso previsto em lei, ele pode vir a ser também, se utilizar da função ali da essencialidade, né? Da função essencial. E aí também já estudamos isso, né? Quanto mais aquele produto ou serviço ele for mais essencial à sociedade, à coletividade, menor será o valor da sua alíquota. Repetindo, né? O que seria a função essencial aqui do produto ou do serviço? Quanto maior for essencial esse produto ou serviço, menor será justamente o valor percentual da alíquota a ser cobrada de ICMS, tá? E aí é importante aqui vocês aprenderem o seguinte, uma diferença que existe entre o IPI e o ICMS. Uma diferença que existe entre o IPI e o ICMS, que às vezes isso cai na prova do exame de ordem, tá? Então, bora lá. Quando eu falo de IPI, a função do IPI, ela é seletiva, certo? A função do IPI, ela é seletiva, tá? Então, esse produto já é certo que, se esse produto ele for muito essencial, o valor da alíquota, ela é menor, será menor, podendo ser até alíquota zero, tá? Já em relação ao ICMS, essa função, ela não é essencial, ela não é seletiva, tá? Ela é fiscal, ela é arrecadatória, podendo ser, caso o Estado queira, seletiva. Veja a diferença. No IPI, ela já é desde o começo. No ICMS, ela pode vir a ser, tá? Isso é um assunto, tá? Que de vez em quando eu já vi cair na prova da OAB, tá certo? Então prestem atenção que o IPI, a função dela é sempre seletiva. Do ICMS, ela pode não ser seletiva, tá? Professor, e vai depender de quê? Do que tiver descrito na lei específica do ICMS. Do que tiver
descrita, né, na lei específica do próprio ICMS. Tranquilo? Beleza. Então, bora lá. Quanto ao fato gerador. Incide aqui na realização de operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então vamos lá. Quando é que ocorre o fato gerador? Primeiro, né, em relação aqui à mercadoria, quando há a circulação dessas mercadorias. Então, ocorreu a circulação de mercadoria, ocorrerá aqui o fato gerador, certo? Já em relação aos serviços, ocorreu a prestação de serviço. Que prestação de serviço, professor? De transporte interestadual, de transporte intermunicipal. Ocorrerá aqui o ICMS. Ou então a prestação de serviço de comunicação. A prestação de serviço de comunicação. Então, ocorreu aqui a prestação de serviço de comunicação, ocorrerá também o pagamento de ICMS, certo? É importante, quando eu trato aqui da prestação de serviço de comunicação, importante se lembrar aqui da Emenda Constitucional número 42 de 2003, que é justamente ela que trouxe aqui a questão da cobrança e dessa prestação de serviço de comunicação, tá? Então, transmissão de emissão, de recepção, por fio, radioeletricidade e por meios ópticos, ela entraria aqui na cobrança do ICMS. Tranquilo? Quanto à questão da base de cálculo, minha gente, se for referente à mercadoria, tá? Se for referente à mercadoria, a base de cálculo vai ser de acordo com o valor do produto, né, na saída dele, né? Então, a mercadoria vai ser de acordo com o produto. Já em relação às prestações de serviço, vai ser de acordo com o valor dessa prestação de serviço, tá? Vai ser de acordo com o valor dessa prestação de serviço. Já em relação à alíquota, tá? Como eu disse a vocês, como ele é um imposto estadual, vai ser de acordo com o que a lei trouxer. Então, a lei estadual, a lei de cada estado, ele tem a sua lei própria do ICMS, e lá ele vai trazer um rol aqui de alíquotas de acordo com aquela determinada prestação, né? Aquela determinada prestação de serviço ou aquela determinada mercadoria. Então, para que eu possa vir a calcular ICMS, eu vou ter justamente que baixar a lei específica daquele estado, para que eu possa averiguar qual seria o percentual ali da cobrança, tá certo? Lembrando que aí na lei específica, ele também, caso eu utilize, né, caso seja utilizado naquele determinado estado a questão da seletividade, na própria lei ele vai estar trazendo essa informação, certo? Beleza. Quanto ao sujeito, quem são os sujeitos dessa relação jurídica tributária? Eu tenho aqui o sujeito ativo, né? O sujeito ativo, na verdade, seria justamente o Estado ou o Distrito Federal. Como eu tenho o sujeito passivo. Quem seria o sujeito passivo? O sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica, né? Que vem a realizar, olha aí, com habitualidade. Então, a questão da mercadoria, né? Da circulação da mercadoria, ela tem que ser com habitualidade, certo? Como também a prestação de serviço aqui de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, ele também tem que ser com habitualidade. Professor, e se não for com habitualidade? Se não for com habitualidade, não pode ser cobrado, tá? Não pode ser cobrado aqui o ICMS. Tranquilo? Além disso, minha gente, além disso, desculpa, eu estava voando aqui. Além disso, minha gente, é importante ainda lembrar uma situação específica do ICMS, tá? É porque o meu computador ia descarregando aqui. Além disso, eu tenho que lembrar de uma situaçãozinha
interessante do ICMS, certo? Além da questão da habitualidade, certo? É importante que essa circulação, essa mercadoria, ela venha a mudar de titularidade. Então, tem que haver também a transferência de titularidade. Professor, não entendi. Vamos lá. Estou falando aqui na circulação de mercadoria, certo? Na circulação de mercadoria. Quando é que eu posso cobrar justamente o ICMS em cima de uma determinada mercadoria? Primeiro, quando essa mercadoria, certo? Quando eu utilizar essa circulação de mercadoria com habitualidade, certo? Com habitualidade. Quando é que eu utilizo aqui a habitualidade na circulação de mercadoria? Quando eu vivo circulando essas mercadorias. Quando eu vivo circulando essas mercadorias. Ok. Professor, isso basta para que seja calculado ICMS? Não. Além da questão da habitualidade, tem a questão também da transferência de titularidade. Tem a questão da transferência de titularidade. Como assim, professor? Vamos lá. Digamos que eu tenho uma empresa. Digamos que eu tenho uma empresa que eu venho a vender na minha empresa garrafas PET, garrafa PET. Ou que eu venho a vender, sei lá, notebooks, certo? Que eu venda notebook. Beleza. Digamos que eu, Medina, eu tenha uma filial e eu tenho uma matriz. Eu tenho uma filial e eu tenho uma matriz. Beleza. Digamos que de vez em quando, eu tenha, certo, que transferir os notebooks da matriz para a filial. Digamos que de vez em quando eu venha a transferir aqui notebooks da matriz para a filial. Beleza. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Eu transfiro, eu faço circular essa mercadoria com habitualidade? Sim, faço, né? Todo mês eu acabo fazendo isso, beleza. Mas isso é essencial para ser cobrado o ICMS? Não. Além disso, eu tenho que ter também mais um requisito. Qual é o requisito? A transferência de titularidade. Aí eu pergunto a vocês, eu transfiro a titularidade no momento em que esses notebooks chegam à minha filial? Não. Então, veja, eu não cobro ICMS nessa circulação de mercadoria entre a matriz e a filial. Eu não cobro ICMS, eu não posso ser cobrado de ICMS entre a matriz e a filial. Tranquilo? Pronto, então essa é a chave de extrema importância aqui para que vocês possam entender a questão do ICMS, tá bom? Beleza. E aí a gente chega aqui ao nosso terceiro imposto, né? E qual seria? Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Aquele chamado de IPVA, né? Previsto lá no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal. E aí, a primeira coisa que é importante a gente ver a questão do IPVA é justamente a sua função, tá? A função aqui do IPVA, ela também é arrecadatória, ela só é uma função fiscal, certo? A função aqui do IPVA, ela é fiscal, ela é arrecadatória, certo? Quanto ao fato gerador, quando é, professor, que eu vou ter aqui o fato gerador proveniente do IPVA? Gente, o fato gerador do IPVA nada mais é do que a propriedade do veículo automotor. O fato gerador aqui do IPVA nada mais é do que a propriedade aqui dos veículos automotores, tá? Eu só posso ser cobrado IPVA se eu tiver a propriedade daquele determinado veículo. Eu só posso ser cobrado do IPVA se eu tiver aqui justamente a propriedade em meu nome daquele determinado veículo automotor. Tranquilo? Beleza. Quanto à base de cálculo,
Quanto à base de cálculo? A base de cálculo aqui do IPVA, gente, nada mais é do que o valor venal do determinado bem. Então, eu tenho que observar quanto é o valor venal desse determinado veículo. Eu tenho que observar qual seria o valor venal desse veículo para que eu pudesse ter a base de cálculo em relação a ele, tá certo? Já em relação à alíquota, primeira coisa, a alíquota aqui do IPVA, ele também está previsto na lei específica referente ao IPVA, né? Então, cada estado tem a sua lei específica do IPVA, e aí, primeira coisa, tem que ser observado a lei específica. E aí é importante a gente observar que dentro dessa lei eu posso ter aqui diferentes alíquotas em função do tipo do veículo e a sua utilização. Entendeu? Então, dentro da lei, eu observando a lei ela pode me trazer aqui diferentes tipos de alíquota, tá? Em relação à função do tipo do veículo e da sua utilização. Então, eu posso ter aqui diferentes alíquotas em relação a moto, a caminhão, a um veículo de passeio, a um veículo utilitário. Dependendo justamente do veículo, eu posso ter, claro, alíquotas de forma diferente, tá certo? Sujeito ativo dessa relação jurídica tributária. Quem é o sujeito ativo dessa relação jurídica tributária? Sujeito ativo, o Estado ou o Distrito Federal. Sujeito ativo, o Estado ou Distrito Federal. Quem seria o sujeito passivo dessa relação jurídica? Quem seria o sujeito passivo dessa relação jurídica tributária? O contribuinte, né? Aquele proprietário justamente do quê? Do veículo automotor, né? Sujeito passivo, o contribuinte, aquele justamente o proprietário daquele determinado veículo automotor. E aí é importante aqui vocês observarem, anotem que isso é importante, tá certo? Como é que fica a arrecadação fiscal do IPVA? Como é que fica a arrecadação fiscal aqui do IPVA? A arrecadação fiscal do IPVA, minha gente, ele fica 50% para o Estado e 50% para o município. 50% para o Estado e 50% para o município. Professor, qual município? O município em que esse determinado veículo ele está regularizado, tá? 50% para o Estado e 50% para o município, certo? E essa destinação, né? Para onde é que vai esse dinheiro? Gente, em relação ao IPVA, não tem uma destinação própria. Não existe aqui uma destinação própria aqui para a receita desse IPVA, tá certo? E somente uma última aqui informação que também é de extrema importância, tá? Somente uma última informação aqui referente ao IPVA que é de extrema importância. Não incide IPVA sobre veículos automotores terrestres. Desculpa o que eu disse agora, tá? Só incide, escutem o que eu vou dizer, tá? Só incide o IPVA sobre veículos automotores terrestres. Só incide IPVA em relação aos veículos automotores terrestres. O que isso quer dizer com isso? Vamos lá. Avião. Será que tem aqui a cobrança do IPVA? Navio. Será que eu posso cobrar IPVA do navio? Não. Só é possível a cobrança do IPVA. Só é possível a cobrança do IPVA dos veículos automotores terrestres. Deu para entender? Vamos lá. Avião, navio, certo? Não se cobra IPVA. Só se cobra IPVA em relação aos veículos automotores terrestres, certo? Aos veículos automotores terrestres, certo? Beleza? Inclusive, essa informação, caso alguém queira saber, né, com mais
detalhes, eu até coloquei no meu Instagram, né? @prof FCO Medina, tá certo? Se quem quiser dar uma olhadinha, eu fiz uma postagem a respeito justamente dessa situação muito própria do IPVA. Tranquilo? Minha gente, essas eram as nossas informações acerca justamente dos impostos estaduais. Como eu disse a vocês, nós só temos 3 tipos de impostos estaduais e nós já vimos hoje as 3 possibilidades aqui de cobrança de impostos estaduais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês utilizem também os nossos materiais para que possam estar estudando também com mais afinco essa matéria, né? Nota de aula eu vou estar publicando, tá certo? Além da nota de aula, questionário também eu vou estar publicando, tá? E eu vou fazer um podcast, minha gente, mas eu vou fazer um podcast juntando federal, estadual e municipal, tá bom? Então aguardem que já já chega o nosso podcast aí falando dos 3 tipos de dos impostos, né? De todos os impostos, federais, estaduais e municipais. Tranquilo? Então, vamos aí estudar, tá? Não deixem de estudar, por favor. Nossa prova já é dia 30 de junho. E aí vocês também têm a possibilidade de ver as aulas que já estão gravadas no Uniform Online. Lá em abas, se você for em ferramentas, naquela abinha que tem aulas, vocês vão estar vendo, inclusive, algumas matérias que nós, professores da disciplina, já fizemos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? E a gente vai estar junto até o final, tá bom? Até mais. Tchau.